capítulo 2 do Evangelho de Jesus segundo João, também conhecido como João, dependendo do local, né? Capítulo 2 do Evangelho de Jesus segundo João, versículo 1. Tem um negócio aqui, gente. O que é isso aqui? Só de curiosidade. Ah, é óleo. Ah, tá bom. Pensei que era Red Bull. Olha, não. Red Bull no cálice, eu falei, essa é nova, estou indo. Nós vamos ler para a gente otimizar o tempo, e aí você fica com a Bíblia aberta, a gente lê aqui os 3 primeiros versículos. E ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. Foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Quantos dizem amém esta noite? Quantos dizem graças a Deus? Eu não sei você, mas eu não ando vendo toda hora água transformar-se em vinho. Eu não sei você, mas para mim é uma coisa bastante impactante. Então, saber que Jesus transformou a água em vinho, porque é isso que vai acontecer nessa história bíblica, seria para mim impressionante, seria maravilhoso de pensar, de crer, né, de ser abençoado, edificado, fosse isso ocorrido em qualquer momento do ministério de Jesus. Se Jesus tivesse transformado a água em vinho lá pelo final do seu primeiro ano de ministério, ele teve 3 anos. Maravilhoso, água em vinho, a gente estaria aqui pregando, entusiasmado, falando desse milagre, crendo nisso, no poder transformador, etc. Se tivesse sido o último milagre operado por Jesus, a gente também teria as mesmas razões para poder olhar isso com atenção, com carinho, ser abençoado, ter a nossa fé edificada, sim ou não? Sim ou não? Ó, de novo eu vou favorecer as irmãs que fizeram a escova, igual eu fiz de manhã. Abre um pouquinho a luz do auditório aí, por favor. Se puder abrir um pouquinho a luz. Isso, essa escova está caríssima, gente, para não aparecer, né? Diga glória a Deus, amada. Aleluia. Então, agora, ler o que João escreve no último verso da história, abre aspas, principiou assim Jesus os seus sinais em Caná da Galileia, e os seus discípulos creram nele, claro que dá um efeito diferente, uma perspectiva diferente. Porque esse não foi um milagre operado por Jesus no final do primeiro ano do seu ministério, ou mesmo no fim, mas esse foi o primeiro milagre operado por Jesus. E quando a gente trabalha essa coisa de primeiro, primícias, princípio, isso nos remonta a coisas que no mundo de Deus são muito valiosas. Quando você olha para o Antigo Testamento, você vê a prática da entrega das primícias como uma coisa instituída por Deus. Porque aquilo que é primeiro, aquilo que é primicial, não pode ser comparado. O que é primicial é primicial. O que é primeiro, Porque isso fala sobre escala de valores, isso fala sobre aquilo que é importante, isso fala sobre aquilo que é caro para a pessoa. Não pode ser comparar aquilo que se entrega primicialmente a nenhuma outra coisa que se entregue depois. Primícias são primícias. O que é primeiro, tem um sabor diferente, tem um sentido diferente, tem uma profundidade diferente. Então olhar para isso aqui é entender que Jesus, atente bem para isso, está prestes a entregar as primícias do seu ministério. E ele poderia ter feito isso em locais, circunstâncias muito diversas, mas ele escolheu fazer isso no núcleo de uma família recém-formada, dentro da festa de um casamento, para transformar a água em vinho. Jesus está entregando as primícias do seu ministério, os primeiros frutos da primeira colheita daquilo que ele veio entregar à humanidade. Isso então, portanto, aponta para aquilo que é importante, para aquilo que é caro, para aquilo que arde o coração. E o que é caro, o que arde o coração, o que é importante? Socorro,
o não permitir a entrada de uma condição de vergonha. O que é caro? O que é importante para Jesus aqui? Família. Eu quero dizer uma coisa para alguém que entrou aqui esta noite. É muito mais importante do que você imagina para Deus hoje intervir na situação e na questão da sua família. Inclusive, eu quero, com muita autoridade da parte de Deus, lhe dizer que alguns processos de vergonha, de constrangimento, que estavam se desenhando, se estruturando dentro da sua casa, eles vão ser cancelados e interrompidos na noite desse domingo. Eu vim profetizar que Jesus de Nazaré está entrando, e quando Ele entrar, a vergonha vai sair em nome de Jesus. Jesus está entregando as primícias do seu ministério. O capítulo 1 do Evangelho segundo João, que é esse livro que lemos, fala coisas que são eternas. João não está preocupado em falar de genealogia como preocupou-se Mateus. João quer falar de algo mais amplo, de algo eterno. É por isso que ele diz: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Sem ele, nada do que foi feito se fez. João apresenta Jesus de uma maneira que transcende o tempo, as eras, as estações, e diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E as coisas foram feitas por ele, realizadas, produzidas, criadas. Verbo aqui significa o poder criativo, o poder criador. Quando você abre a Bíblia em Gênesis 1 e você vê Deus criando, é sobre isso que João está falando. João está falando, tudo que Deus criou, criou a partir do poder do verbo, do Filho, o haja. Então o que nós sabemos, porque João está dizendo para nós no capítulo 1, que o Filho de Deus detém um poder. Ainda mais adiante, a Bíblia vai dizer que ele é o primogênito de toda a criação. Não porque ele é um ser criado, mas porque toda a criação demanda dele. Tudo que foi criado a partir dele, por ele e para ele. Então nós estamos falando sobre poder de criar. Repete comigo: poder de criar. E aí de repente estamos falando de um episódio onde uma notícia chega dentro da festa. Acabou o vinho. E eu estou no capítulo 2. E no capítulo 1 eu li João dizer: ele cria. Ele é o verbo. Nada do que foi feito teria sido feito sem ele. Então eu nutro uma expectativa normal. Porque se eu soube, a Bíblia me disse que ele cria, e disseram: acabou o vinho, então eu acho que ele vai criar. Ainda está por aí você? Vamos de novo. Se eu soube no capítulo 2 que ele tem um poder criativo, no capítulo 1 que ele tem um poder criativo, se no capítulo 2 alguém diz o vinho acabou, eu penso, ele vai? E teria sido realmente uma coisa bastante natural, bastante normal, e eu até diria, bem mais prática, que Jesus tivesse ordenado que nos cântaros vazios de vinho fosse criado vinho. Seria uma operação, inclusive, uma logística bastante mais prática. Jesus poderia ter ordenado, por exemplo, que nas talhas que estão descritas na história depois, nós vamos chegar lá, em vez de enchê-las de água para transformar água em vinho, por que ele não decretou logo que aparecesse o vinho? Porque naquele dia ele não quis criar, naquele dia ele quis transformar. Porque a verdade é que todo o cosmos, todos os seres celestiais já sabiam que o Filho de Deus detinha o poder criativo. O que Jesus está fazendo nas suas primícias para a humanidade é mostrar uma credencial que o cosmos não conhecia. Ele não só cria, ele também transforma. Pastor, mas essa coisa de criar para mim já serve. Não é tudo. Porque a verdade é que algumas pessoas não têm. E não tendo, ter um Deus que cria é ótimo. Mas algumas pessoas têm. O problema é que o que elas têm não está bom. Alguém aqui não está precisando de um casamento novo. Alguém aqui está precisando de uma transformação no casamento que tem.
Alguém aqui não está precisando que se crie um negócio. Alguém aqui está precisando que Deus transforme a falência do seu negócio num sucesso ainda esse ano. E é por isso que eu vim aqui de Deus lhe dizer: Ele está no começo e no fim. Ele é o alfa e Ele é o ômega. Não tem ponta solta, não tem nada que Ele não faça. Se não tem, Ele cria. Se tem e não está bom, Ele transforma. Aleluia. Graças a Deus. E ao terceiro dia. Eu vou repetir para você a forma como está escrito a narrativa do primeiro milagre de Jesus, como começa a ser contado. E ao terceiro dia. Vamos comigo? No 3, 1, 2 e 3. De repente o evangelista João decide fazer, pastor César, uma localização de espaço, melhor, uma localização de tempo, e ele diz assim: e ao terceiro dia. Só que aí você dá uma olhada no final do capítulo 1, dá uma olhada no restante do capítulo 2, não tem assim uma precisão a respeito de que ou do que João está falando. Os eventos que encerram o capítulo 1 são eventos ali entre Jesus e Natanael, uma conversa entre os dois, uma promessa que Jesus entregou, dizendo que o céu seria aberto, os anjos subiriam e desceriam sobre a cabeça do Filho do Homem. Aí de repente João dizia: ao terceiro dia. Pode ser que seja ao terceiro dia, partindo desse dia onde Jesus conversou com Natanael. Pode ser que João estivesse se referindo a um outro evento. O fato é que, na realidade, eu disse não é uma localização de tempo que João quer propor. João quer apresentar um mistério, porque ele está dizendo para mim que o ministério de Jesus começou num terceiro dia. E quando foi que acabou? Vamos de novo. João está dizendo que o ministério de Jesus começou num... E quando acabou? João está dizendo uma coisa, não é para fazer um trocadilho bonito, não é para ficar engraçadinha, para eu começar a ver como são as coisas que ele faz e que ele opera. Não tem ponta solta, não tem incoerência, não tem incongruência. Ele deu um espetáculo de organização, começando num terceiro dia e terminando num terceiro dia. Princípio e fim, alfa e ômega, o primeiro e o derradeiro. Se alguém puder levantar as mãos, eu tenho uma palavra para dar. Eu não sei com que tipo de coisa você tem se acostumado, não sei com que tipo de desordem ou de caos algumas pessoas têm buscado ajudar você e tem mais atrapalhado do que ajudado. Mas quando Deus entrar, e eu vim dizer que Ele vai entrar para fazer uma coisa coesa, uma coisa perfeita, uma coisa bela, uma coisa plástica. Oh glória! O que Ele vai fazer vai ter beleza, vai ter estética, vai ter profundidade, vai ter perfeição. Ele não vai fazer coisa torta, coisa estranha, coisa caída. Ele vai fazer uma obra perfeita. Oh, aleluia. Ele começou o seu ministério num terceiro dia, encerrou o seu ministério num terceiro dia. E quando eu começo a pensar sobre quais razões estão envoltas no fato de João ter feito tanta questão de dizer que o primeiro milagre de Jesus aconteceu num terceiro dia, eu penso que o Espírito de Deus está me convidando a considerar o outro terceiro dia, pensar o outro terceiro dia, considerar o outro terceiro dia. Qual, pastor? O do capítulo 20, o da ressurreição. Porque na verdade o que me autoriza, o que me abençoa, o que me insere, o que me faz participante, o que me permite apropriar-me do que estou lendo e crer que pode acontecer comigo também, não é esse terceiro dia, é o outro. A verdade é que eu não sei você, mas eu não sou judeu. Nós estamos no estado de São Paulo, tem muitos judeus aqui, então pode ser que haja algum entre nós. Tem alguém que é judeu aqui? Não tem nenhum judeu, ok. Então nós não temos nenhum judeu aqui, nenhum de nós é judeu, consequentemente ninguém aqui nasceu na Palestina. Talvez tenha aqui algum vizinho do pessoal desse casamento. Cadê? Tem alguém? Meu Deus, a irmã quase levantou a mão e eu quase caí para trás aqui. Não temos contemporâneos em alguém da família aqui do pessoal que casou?
um primo do noivo presente? Uma tia da noiva entre nós? Não, né? Então eu tenho uma pergunta para te fazer. O que você tem a ver com essa história? Vamos combinar uma coisa aqui? Me desculpe, eu abri a Bíblia numa história que não tem nada a ver com a gente. Vamos procurar alguma coisa que tenha mais a ver conosco? História do Brasil, dos Silva, aleluia, dos Souza, né? Só que eu não estou pregando mediante uma apropriação indevida de uma história que não é minha. Quando eu abro a Bíblia de Gênesis 1, Apocalipse 22, eu não estou usurpando uma história ou um poder que não me pertence. Até seria verdade se não tivesse acontecido o João 20. Porque a verdade é que eu não sou parente do pessoal do casamento, eu não sou judeu, eu não nasci na Palestina, eu não tenho sangue de Abraão, mas todas as vezes que eu vejo promessas de Deus na Bíblia, seja a Abraão, a Isaac, a Jacó, todas as vezes que eu vejo milagres de Jesus, nos 4 evangelhos, em todos os capítulos, eu me sinto autorizado de me apropriar disso. Por quê? Não é por causa do terceiro dia do capítulo 2, é por causa do terceiro dia do capítulo 20, porque ele ressuscitou dentre os mortos ao terceiro dia, que ele me conferiu autoridade para me apropriar de todas as promessas que estão descritas nas Escrituras. Nós não somos usurpadores de uma cultura que não é nossa, não estamos metendo bedelho onde não fomos chamados, nós somos co-herdeiros com Cristo de todas as suas promessas. Aleluia. Então, se você for questionado, provavelmente será em algum momento, a respeito de por que você carrega um livro que conta a história de um povo com o qual você não tem ligação sanguínea nenhuma. Se você for questionado sobre o porquê você lê sobre as bênçãos de Abraão e acha que isso tem alguma coisa com você, apesar de você não ter absolutamente nada a ver com Abraão, quando você for questionado sobre isso, abra a Bíblia em João 20 para alguém. E conte para eles que você não é um usurpador. Você adquiriu um direito de ser filho de Deus e participante de todas as suas promessas, porque a morte não o pôde deter. Ao terceiro dia ressuscitou em glória. Quantos podem dizer: louvado seja o nome do Senhor? Aleluia! Oh, glória a Deus! João diz: ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná, e estava ali a mãe de Jesus. Repete comigo: estava ali a mãe de Jesus. Repete comigo: e foram também convidados Jesus e os seus discípulos. Se João está dizendo que foram também convidados Jesus e seus discípulos, João está dizendo que a primeira pessoa a ser convidada foi quem? Quem? Irmão, não fica com medo de falar o nome da irmã Maria, não, gente. A gente aí vendo nos cultos, fala, o pessoal fica com medo, fica, não, mas será? Não, tudo bem. Irmã Maria é uma mulher de Deus, irmão. Mulher tremenda, mulher maravilhosa. Não tem ninguém com Maria como mulher na face da terra, não. Carregou no seu ventre o Salvador do mundo. Irmão, uma menina de 17 anos que enfrentou a sociedade inteira, né? Dedo na cara, acusação. Ou você acha que o pessoal da vizinhança acreditou que ela engravidou do Espírito Santo? É claro que não. É a Maria apressadinha. Era assim que ela era conhecida. Claro. Você acha que eles acreditaram na história? Que o Espírito Santo envolveu ela ficou grávida de Deus? Claro que não. Casamento em cima da hora, Maria casou buchudinha. Você tem ideia do que é isso? Nesse contexto, nessa cultura? Você está brincando. Maria é um espetáculo. E a irmã Maria foi convidada. Então, vamos ser francos, Jesus foi também convidado. Isso aqui é coadjuvar. Ele não é a razão principal do convite. Ele não é a pessoa principal da família a ser convidada. Jesus não foi convidado como mestre, senhor, doutor, profeta, Cristo, nada disso. Ninguém sabia nada sobre ele. Ele não tinha se manifestado ainda. Então, na verdade, a comunidade tinha maior interesse, a família, na verdade, tinha maior interesse em convidar a irmã, porque para aquela família, Jesus era, anota bem, um solteiro de 30 anos que morava com a mãe. Eu estou falando uma mentira aqui?
solteiro de 30 anos que morava com a mãe. Então quem é que nós vamos convidar? Maria. Aí também, ou seja, por causa dela, vamos convidar também Jesus. E Jesus levou consigo 12. Aleluia. Tem uns irmãos que levam isso a sério, né? Eles reproduzem muito essa parte, né? Eles são convidados e levam 12. Aleluia. Glória a Deus, né? Mas onde eu quero chegar é porque, embora seja muito bonito a gente falar, ainda mais, né, no dia de casamento, celebrando o casamento, e a gente fala assim, leve Jesus para o seu casamento, porque aí, quando tiver falta, Ele vai prover. Se você convidar Jesus, tudo vai ser maravilhoso. Mas vamos falar a verdade, não convidaram Jesus com a expectativa de que Ele pudesse suprir nada, ser nada, não. Ele só foi porque a Maria foi. Maria tem um protagonismo social, preste atenção para você não distorcer o que eu estou falando, um protagonismo social, porque na comunidade ninguém sabia que Jesus era o Cristo. Então ele é solteiro, 30 anos, mora com a mãe. De quem é o protagonismo social? Maria. José já tinha morrido, então é Maria. E se Maria foi convidada, porque ela exerce um protagonismo social, porque ela se dá bem com a vizinhança, porque ela tem algum tipo de amizade com os noivos, ou com a mãe dos noivos, aí, num efeito colateral, foi Jesus também. Pastor, onde o senhor quer chegar? Bem aqui nesse momento, quando eu digo para você que existem pessoas que, se dependesse delas, elas não têm uma razão muito objetiva para chamar Jesus para nada em relação à vida delas. Elas não sabem quem é Jesus. Elas não estão nem aí para Jesus, elas não creem em Jesus, só que elas gostam de você. E quando elas chamarem você, porque elas não têm razão para chamar Jesus, mas elas têm razão para chamar você. Gostam de você, você é bom vizinho, você é bom funcionário, você é um cara legal, você é uma pessoa agradável, aí elas vão chamar você. O que elas não sabem é que existe um efeito colateral. Quando chamarem você, você vai levar Jesus de Nazaré. Aleluia, oh, aleluia. Eu estou aqui dizendo que se dependesse apenas da vontade de alguém, Jesus nunca sentaria em algumas mesas. Só que tem uma cadeira numa mesa reservada para você. E quando você sentar nela, quem senta contigo? O teu Senhor. Elemante ou hebraia. Ou alguém vai chamar você para conversar a respeito de alguma coisa. Não chamou Jesus, vai chamar você. Vem você uma pessoa desenrolada, vem você um bom conselheiro, e aí você vai sentar para dar uma palavra de conselho. Só que o que eles não sabem é que há muito tempo não tem nada que você diga que seja mérito apenas da sua produção intelectual. Tudo que você fala passa por Ele, tem a ver com Ele, é na unção dEle, no poder da palavra dEle. E depois que alguém souber que você levou Jesus junto, já é tarde. Ele já está no centro resolvendo tudo e levando a glória que Ele é devida. Segura a mão da pessoa que está do teu lado, dá uma sacudida nela e diz assim: você tem um compromisso de levar Ele para onde você for. Ele não é bem-vindo em alguns lugares, mas você é. Então leve Ele junto com você. Leva Ele na boca, leva Ele no olhar, leva Ele no coração, leva Ele nos seus exemplos, leva Ele nas histórias que você vai contar, leva Ele nos testemunhos, leva Ele nas ilustrações. Leva Ele, leva Ele, leva Ele. Introduza-o, apresente-o de forma gentil, inteligente, intrépida, com autoridade. Não entre e saia de um lugar sem mostrar quem anda com você. Fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. Alguém aqui está com casamento marcado? Levante a mão para a igreja orar para você, meu irmão. Alguém está com casamento marcado? Ih, pastorzão, o que está acontecendo aqui? Você, minha filha? Ei, Deus tenha compaixão da sua vida, aleluia. Ah, tem dos batizantes aqui? Tem... Eita, uai, o pessoal tudo que vai casar está aqui no batismo. E quando eu digo que Deus tem misericórdia de você, eu não estou falando sobre o casamento não, porque eu vou entrar num assunto agora que diz respeito a produzir uma festa. Agora você entendeu porque que eu pedi oração pela irmã, né? Porque João usou uma palavra única, um verbo. Ele disse: fizeram-se umas bodas. Mas quem está casando e já casou sabe
Que nesse fizeram-se aí, irmão, que tem de coisa aí dentro, meu Deus do céu. Tem bolo, tem docinho, tem vestido, tem refrigerante, tem o buffet, tem flor, tem o salão, tem a grinalda, tem o vestido, tem o sapato, tem a joia, e tem. É muita gente fazendo. Eu quero que você entenda que uma festa de casamento, ela é, de certa maneira, um grande espetáculo de feitores. Muita gente trabalhou muito e trabalhou bem para que uma festa de casamento aconteça. A festa de casamento não é realizada por uma pessoa só. Você até pode contratar uma empresa só, mas ela vai ter que capilarizar aquilo e vai ter muita gente, cada um na sua expertise, na sua profissão, no seu talento, executando coisas para que tudo fique bonito. Você vai chegar no dia e tem um bolo. Esse bolo foi feito por alguém. Você vai colocar o pé no tapete que introduz a noiva e você vai ver um tapete bonito. E pode ter certeza, ainda que há pouco ou há muito tempo, foi feito por alguém. 1, 2, 3, 4, 10 mãos. E eu poderia continuar com os tantos exemplos. Uma festa de casamento é uma reunião de realizadores, é um congressamento de feitores. Todo mundo está ali, quem fez o bolo, quem fez a festa, quem fez o docinho, quem fez o tapete, quem fez a sandália. E todo mundo que está no casamento, todo mundo que participa da realização de um casamento, está ali porque é bom no que faz, sim ou não? Sim ou não? Se você souber que tem um bolo muito ruim na cidade, você vai botar esse bolo no seu casamento? Não. Se você souber que tem uma pessoa que faz um vestido que começa no norte e termina no sul, você vai querer essa pessoa? Não. Nós trazemos para o nosso casamento pessoas boas que fazem bem seu trabalho. Tudo bem até aqui? Aí de repente a notícia saiu. Acabou o vinho. A boleira deu uma olhada e falou assim: gente, olha só, bolo é comigo, mas vinho, desculpa aí. Aí o camarada do tapete olhou e falou assim: ó, tapete é comigo, pede 2, 3, eu entrego com 1 semana, mas vinho. E um a um, todos os realizadores e feitores que eram bons naquilo que faziam, começaram a se esquivar. Afinal, existe uma hora que surge na vida um tipo de necessidade, que por mais que você esteja rodeado de gente boa, que faz muito bem seu trabalho, eles não vão poder te ajudar. Então, por mais estranho que isso pareça, eu quero dar um glória a Deus. Sabe pelo quê? Por algumas coisas que acabaram na sua vida. E quando acabaram, o boleiro não ajudou, quando acabaram o artífice não ajudou, quando acabaram o tapeceiro não ajudou, quando acabaram o dinheiro não ajudou, quando acabaram o network não ajudou, quando acabaram os relacionamentos políticos não ajudaram, porque enquanto o nosso palco está cheio de realizadores, se congratulando, cheio de tapinha nas costas, todo mundo parabenizando o outro pelo quão bom o outro é naquilo que faz, Jesus permanecerá como estava na festa, o filho da Maria que anda com 12. O solteiro de 30 anos que está ali porque a mãe está, então ele acabou vindo também. Mas quando o palco começou a esvaziar, quando quem era bom de bolo não era bom de vinho, quando quem era bom de tapete não era bom de vinho, quando todo mundo começou a baixar a cabeça e confessar, admitir a incapacidade de lidar com aquela crise, com aquele problema, quando o palco foi esvaziando, Jesus foi levantando da cadeira comum aonde o colocaram, para assumir o lugar que de verdade ele era digno, o centro do palco daquela festa, para levantar o seu nome e mostrar quem ele era no meio daquele casamento. Então levante a mão mais alto que você puder, porque eu tenho uma palavra de Deus para te entregar. É quando ninguém ajuda, é quando ninguém pode, é quando as pessoas somem, quando você passa a sua lista de contatos de A a Z, e todo mundo é bom de fazer todo tipo de coisa, mas ninguém sabe fazer o que você precisa. Essa é a hora da revelação da glória do Filho do Deus Altíssimo. Se não tivesse acontecido tudo o que aconteceu, você ainda estava confiando na sua lista de contatos. Se não tivesse acontecido tudo o que aconteceu, você ainda estava achando que com uma ligação você mexe com essa cidade e resolve um problema até de madrugada. Se não tivesse acontecido o que aconteceu, você ainda estaria confiando em carros, em cavalos,
e não teria aprendido a fazer menção do nome do Senhor. É por isso que eu quero agradecer a Deus. Não fica chateado comigo, mas eu quero agradecer a Deus por algumas coisas que acabaram e deram em você um choque de realidade, para você entender que tua vida estava congestionada de gente, mas vazia de sentido, de significado, de propósito. Mas agora Deus vai tomar o lugar que é dele na tua vida. E quem está me ouvindo, dispara um grito de glória a Deus, solta um brado de aleluia. Maria diz: acabou o vinho. Passam alguns minutos, Jesus olha para funcionários do buffet. Diz a Bíblia que estavam ali postas 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus. Esses objetos estão ali por um propósito e uma razão. Eles têm um cunho cerimonial. Eu disse um cunho? Eles fazem parte de um dos tantos ritos que os judeus agregaram às suas práticas ao longo dos anos. Então aquelas talhas de pedra, aqueles recipientes de pedra, estão ali para que seja feita a purificação dos judeus. Então a presença deles ali é a presença do ritualístico. A presença deles ali é a presença do legal, a presença da lei. A presença deles ali é a presença do que é formal. E Jesus, que poderia ter operado esse milagre de formas muito diversas, e repito, até mais práticas, olhou para os serventes da festa e disse para eles: encham as talhas de água. 6 talhas. Quantas? 6. Se você achar que tudo que eu estou falando são meras coincidências, então é melhor você comprar um gibi amanhã e trocar sua Bíblia por um gibi, porque eu estou olhando 6 talhas de pedra. Eu estou olhando 6 talhas representando cerimônia, rito, lei, religião. E eu estou vendo Jesus decidindo que vai chamar essas 6 talhas para participação daquilo que vai revolucionar o casamento e a família daquela gente. Eu vejo Jesus fazendo uma coisa, eu vejo ele chamando a participação das talhas, mas mostrando que elas por si próprias não conseguiriam resolver o problema do casal. O cerimonial não resolve, o ritualístico não resolve, o que é da lei não resolve. Mas Jesus chegou e começou a fazer quem quisesse entender que o que ele estava revelando era que aquilo tudo não tinha poder de resolver o núcleo dos problemas do ser humano, mas ele detinha todo o poder no céu e na terra. E para você soltar um glória a Deus agora, do tamanho que eu não estou conseguindo, estou com a garganta inflamada, tem uma semana, mas você vai soltar um glória a Deus que eu estou querendo e não estou conseguindo. Você vai soltar um glória a Deus, porque não são 5 talhas de pedra, não são 4, são 6. E você sabe que 7 e não 6. 7 na Bíblia é um número de suficiência, completude e perfeição. Então o rito chega no 6, o cerimonial chega no 6, a lei chega no 6. É o esforço máximo do homem, mas não consegue ser perfeito. Mas olha o que Jesus fez, ele chegou e uniu-se a eles. Então agora não são mais 6, ele é o 7º elemento que traz a perfeição. Você já tentou de tudo, foi quase, mas não conseguiu. 6 é o teu esforço máximo, 6 é todo o dinheiro que você tem, 6 é toda a influência que você tem, 6 é todo o ritual que você é capaz de fazer, mas não dá conta de chegar no perfeito. Mas quando ele entrar, aquilo que era quebrado será restaurado, o que estava no pó vai ser levantado. Ou alguém está aí na noite deste domingo? A mulher do fluxo de sangue estava no seu 6, no máximo do seu esforço e tentativa, gastou todo o dinheiro que tinha, procurou todos os médicos. Quando Jesus entrou no caminho dela, ela falou: se eu apenas tocar na orla do seu manto. Pastor, isso quer dizer então que tudo que eu tentei foi em vão? Não exatamente. Foi bom você ter chegado no limite da sua tentativa, para você ter a exata certeza que sozinho você não consegue. Foi bom você ter esvaziado
todas as suas tentativas, todas as suas cartas na manga, para ficar claro que o seu máximo esforço bate no teto do 6, para ser perfeito e ser completo, só com Jesus de Nazaré. A ordem que Jesus vai dar é: encham de água as talhas. E aí logo depois o evangelista João vai dizer: então, eles as encheram até em cima. Mas a ordem de Jesus foi: encham de água as talhas. E eles cumpriram essa ordem de um jeito sublime. Encheram até. Essas talhas não são transparentes, são talhas de pedra, não são transparentes. O que eu quero dizer para você é que esses homens estão obedecendo ao filho da Dona Maria, sem nem entender porque estão fazendo isso. Ele não é o financiador da festa, ele não é o padrinho, ele não é o noivo, ele não é o pai, ele não é o da noiva, não é o pai do noivo. Por que estão ouvindo ele? Bom, vamos ser gentis com a Dona Maria. Agora, obedecê-lo, ser gentil com o que ele está pedindo é uma coisa. Agora, encher já é demais. Vamos fazer o seguinte: pensa o preguiçoso. Já que a talha é de pedra e não dá para ver de fora o tanto de água que tem de dentro, vamos colocar 2 palmos. Porque, cara, a gente está aqui já trabalhando para caramba, e chega esse cara do nada aí, mandando botar água dentro da talha. Vamos fazer o seguinte: vamos botar 3 palmos. Não, eles encheram até em cima. A lição número 1 dessa parte da história é que, já que você decidiu obedecer, faz direito. Porque eu não consigo entender pessoas que se dispõem a começar a obedecer, só que não levam a ordem ao fim. Eu vejo pessoas que fazem aquilo que teoricamente era mais difícil. Elas saem de casa, se arrumam, às vezes numa noite fria, ou numa noite quente, convidativa para ficar em casa, no edredom, maratonando. Aí elas vêm, mas parece que não vieram. Mas eu quero glorificar a Deus que esse tipo de coisa acontece no Rio de Janeiro, porque na verdade aqui em Piracicaba, quem vem para encher logo até em cima. Aleluia! Chacoalha a pessoa que está do seu lado e diga: se você veio, se você obedeceu e veio, não faz sentido não encher até em cima. Eu não vim pregar para quem vai sair pela metade, eu vim pregar para quem vai ser cheio até em cima. A pessoa que se acha muito esperta, ela não consegue medir o quanto ela está perdendo achando que está sendo esperta. Porque o espertalhão vai dizer assim: já que ninguém sabe do lado de fora o tanto de água que tem, a gente bota 2 palmos, sai de obediente no final. Olha como são obedientes. Porque do lado de fora não dá para saber se está cheio, se tem 2 palmos. Não é transparente, é uma talha de pedra. E o espertalhão pensa: vamos colocar 2 palmos só, 3 palmos só, e está muito bom. Espertalhão, só que tem uma coisa que você não sabia. Quando você decidiu o tanto de água que você ia colocar, você decidiu o tanto de vinho que você ia ter. E existem pessoas que estão colhendo mediocremente, porque semeiam mediocremente. Elas acham que são muito espertas, porque fingem que estão trabalhando e não estão. Só que esse trabalho traria para você um nível de honra e de reconhecimento que não vai chegar, porque você achou que era esperto demais, fingindo que estava trabalhando. 2 glória a Deus e um aleluia lá no Kids, aleluia. Eu vou lá pregar para o Kids, aleluia. O que eu quero incentivar a você é não permitir que nenhuma voz desencoraje você de cumprir as ordens de Deus, de cumprir as direções da sua comunidade, sob a desculpa de que você está perdendo tempo, perdendo energia, deveria estar cuidando dos seus assuntos. Quem disse que obedecer não é cuidar dos seus assuntos? Não tem jeito mais inteligente de cuidar da própria vida do que ser obediente a Deus. Escute o que eu estou te falando. O tanto de gente que está rindo de você carregando água para encher talha agora, eu quero ver a cara deles quando essa talha estiver cheia de vinho. Oremantianda lamaia. Eu sei que estou pregando para uma igreja envolvida no voluntariado, uma igreja que ama servir, e eu sei que vozes têm tentado interferir no teu serviço, na tua disposição, dizendo que você está dando mole, tinha que estar cuidando da tua vida,
você tinha que estar acrescentando mais horas a mais para produzir mais, para ganhar mais dinheiro. Escute uma coisa, marque esse dia: quando o nível do vinho for revelado, quando a honra da obediência aparecer, eu quero ver a cara dessa galera que chamou você de bobo, mas vê que bobo mesmo é quem não tem coragem de servir. Sabe por quê? Porque quando as talhas foram cheias de água, diz a Bíblia, então Jesus disse a eles: eles quem? Os que encheram a talha de água. Jesus disse a eles: tirai. A quem Jesus deu o privilégio de pôr os olhos no primeiro milagre do Filho de Deus na terra, a gente simples que estava servindo no casamento. Não foi o financiador da festa que viu primeiro a cor do vinho, foram os servos da festa. Servir vai colocar você num lugar de honra. Oh, aleluia. Levante a mão mais alto que você puder. Quem ama servir, quem ama servir, escute o que eu estou lhe dizendo. Servir colocará você num lugar de honra. Assim te diz o Senhor. Quem crê se apropria dessa palavra. Solte um glória a Deus, dê um grito de aleluia. Aqui eu encerro dizendo a você que Jesus vai olhar e vai dizer assim para aqueles que tiraram: pega agora e leva no mestre-sala. Eu penso que talvez um dos serventes tenha tentado argumentar e possa ter dito: Senhor, deixa a gente levar logo para o salão, o pessoal está reclamando a beça. Jesus disse: não, leva no mestre-sala. Penso que algum outro servente possa ter dito: ei, Senhor, deixa eu levar no dono, deixa eu levar no financiador da festa. Rapaz, é ele que está mais chateado com esse BO que deu aí. Vamos levar logo para ele. Não. Senhor, então, tudo bem. Então os noivos. Não. Eu quero que aquilo que eu fiz seja visto, atestado por alguém que não está na festa, não está no calor da festa, não está suscetível a emoções e a opiniões enviesadas. Eu quero que ateste o que eu fiz quem tem isenção e capacidade técnica para fazer isso. Pastor, mas o que isso tem a ver comigo? Escute o que eu estou lhe dizendo. Deus está fazendo algo em você. E o que Deus está fazendo em você, você não pode entregar para ser aferido, medido, qualificado por qualquer convidado da festa. Porque as pessoas vão dizer se é bom ou não é bom, baseado nas suas emoções do momento. Vou dar um exemplo. Tem alguém que gosta muito do noivo. Chegou o vinho do final da festa, como ele gosta muito do noivo, o jeito que tivesse o vinho, ele ia dizer: tá bom. Mas pode ter alguém, e tem com certeza, porque sempre tem, alguém que está ali, aleluia, né? Uma ex-namorada do noivo, oh, glória a Deus. O vinho pode ser o melhor de todos os tempos do planeta Terra, mas ela vai torcer o nariz e já bebi melhores. Porque as pessoas vão dar opiniões enviesadas. Sabe por que tem alguém aqui que está birutinha, tontinho, que você está pegando o que Deus fez, está fazendo, está entregando para ser qualificado na mão de qualquer um? Aí um dia alguém te diz assim: nossa, está indo tudo bem, né? Aí outro dia diz assim: eu estou achando que alguma coisa na tua vida não está muito boa, não. Aí você fica pendulando entre o sucesso e o fracasso, porque você dá a gente comum, a pessoas comuns, a autoridade de dizer, de qualificar o que Deus está fazendo na sua vida. Para de ser tão suscetível, de estar com o coração tão exposto. Você publica uma coisa alegre, vai um infeliz com um comentário, parece que destrói tua vida, desmorona tuas emoções. Você está exposto demais. Bota esse coração para o lado de dentro do peito e não para o lado de fora. Para de expor suas emoções, de ser tão suscetível a ser afetado, flechado, contaminado por opinião de convidado que já está querendo ir embora da tua vida há muito tempo e só quer um jeito de reclamar. Deixa na mão de quem sabe, porque quem sabe vai dizer: nunca tomei vinho igual, o que Deus está fazendo é bom. Convidado reclamão.
Você está deixando a tua vida ser medida por convidado ranzinza, chato de galocha. Ele não vai gostar de nada, ele não gosta de nada, ele não gosta nem dele. Ele não gosta nem do casamento dele, vai gostar do seu. Ele não gosta de ninguém, ele não gosta da sombra, ele é chato, ele é chato. E você pega o vinho que Deus fez e dá na mão de um chato de galocha desse, e aí ele diz que é ruim, você permite que teu mundo caia completamente, porque é alguém que é amargo por essência, chato por natureza. Está dizendo que teu trabalho não está bom, está dizendo que isso não está dando certo, está dizendo que teus filhos não estão sendo bem criados. Ei, parou, a partir de hoje, assim te diz o Senhor, acabou, chega de botar taça na mão de convidado ranzinza. Quem vai aferir a grandeza e a beleza do que Deus está fazendo é gente que tem qualificação e isenção para isso. Quem está por aí, diz um glória a Deus bem alto, diz um glória a Deus bem alto. Quando o mestre Sala provou, e você sabe que é o final da história, então sabe que eu estou encerrando. Quando o mestre Sala provou, disse assim, chama o noivo. Quando o noivo chegou, o mestre Sala disse uma coisa, e olha, escute o que eu vou dizer. Não será com as mesmas palavras, mas se eu fosse você, eu guardava essa noite, porque vão mandar chamar você. As palavras não vão ser iguais, mas o semblante vai ser bem parecido, uma cara de quem não está entendendo nada. A surpresa de quem está tentando entender como aquilo dali deu tão certo. Quando o noivo chegou, o mestre Sala disse, não deu nem boa tarde, nem boa noite, nem nada, nem shalom, só falou assim, todo homem. Mergulha nessa expressão, todo homem. O que ele está querendo dizer é o seguinte, a minha vida inteira eu observei um padrão geral de comportamento. Todo homem dá primeiro vinho bom, e quando já tem bebido bem, serve o inferior. O mestre Sala está dizendo o seguinte, eu passei a minha vida inteira vendo pessoas reproduzirem uma mesma cartilha, fazerem de um mesmo jeito, lerem o mesmo manual, até que eu conheci você. O mestre Sala vai dizer, eu moro nessa cidade há 30 anos, há 40 anos, eu acompanhei aqui todas as histórias dos empreendedores dessa cidade, todo mundo fez assim, todo mundo beijou a mão do ciclano, todo mundo molhou a mão do beltrano, todo mundo foi por esse caminho, todo mundo chorou até conseguir reunião com ele, mas eu não vim pregar para pessoas que vão fazer o mesmo caminho que todo homem faz. Eu não vim aqui pregar para empreendedores que vão fazer o mesmo caminho que todos fazem. Eu não vim pregar para empregados que vão fazer o mesmo caminho de bajulação que todos fazem. Eu não vim pregar para moças ou rapazes que vão fazer o mesmo caminho para se relacionarem afetivamente que todos os jovens dessa cidade fazem. Eu não vim pregar para gente comum. Eu vim pregar para gente incrivelmente diferente. Eu não vim pregar para reproduzidores de manual, eu vim pregar para quem vai escrever um novo manual, uma nova conduta, uma nova postura, e os cabeças dessa cidade vão ficar confusos tentando entender como não te viram, como não perceberam aonde você estava, onde você estava escondido, como é que você chegou. Eu não te vi naquela fila que todo mundo passa, eu não te vi naquele escritório que todo mundo vai, como você chegou, e você vai dizer, foi a boa mão do Senhor que fez isso. Porque se fosse para fazer a mesma coisa que todo mundo faz, então para que serviu o sangue que te lavou? Se é para participar dos mesmos esquemas que todo mundo participa, para que serve a água que você vai descer ao batismo? Se for para reproduzir as mesmas velhas cartilhas que tanto dizem sobre o mau caratismo das pessoas, sobre a falta de ética, de lisura impregnada na sociedade brasileira, se for para ser mais um para jogar o jogo do mundo, dançar a música do mundo, então de que serviu a tua e a minha jornada até agora? É agora, é na hora da falta, é na hora que você não sabe o que vai fazer, é agora que tu vais mostrar a quem tu serves e em quem tu
crês. Tu não é todo homem, você não é toda mulher, você não é todo jovem, você não é toda moça. Você é alguém com quem Deus teve tamanha misericórdia, tremenda graça, e te levantou não para ser ratinho de laboratório, porque Deus não tenta, não experimenta, Deus consegue, Deus faz. Ele me trouxe aqui para te dizer: você não é uma experiência. Eu não vou tentar para ver se consigo fazer um vinho, não, eu não vou pegar você de cobaia para ver se transforma água em vinho no teu casamento. Se não der certo, aí todo mundo fica envergonhado, o pau quebra. Não, quando eu entro, eu não entro para tentar, eu entro para fazer. Se tem alguém que acredita que Deus está entrando, não é para tentar, é para resolver. Dá um pulo dessa cadeira agora, fica de pé do teu lugar, porque o agir de Deus. Eu sei que você tem sido assediado pela tentação de passar pelos caminhos que os seus colegas passam, lançar mão das mesmas soluções, das mesmas manobras, fazer as mesmas gambiarras contábeis que os seus colegas fazem. Mas o Senhor me trouxe hoje aqui para te dizer: lembra do sangue que te lavou, lembra do terceiro dia da ressurreição. Eu não ressuscitei dentre os mortos para te ver sentado nas mesmas mesas dos outros, jogando o mesmo jogo dos outros. Eu não ressuscitei dentre os mortos ao terceiro dia para você acreditar no lixo moral que a sociedade acredita, para você comprar as mentiras que são vendidas pela sociedade brasileira. Ei jovem, ei moço, ei moça, Deus me trouxe aqui para te dizer uma coisa: eu não te levantei, não te fiz promessas, não te lavei com meu sangue para você ser mais um ou mais uma que reproduz o comportamento frívolo, baixo, prostituído de uma geração perdida. Chamei você para casar de véu e grinalda no meu altar, menina. Eu chamei você, rapaz, para honrar a mulher da tua mocidade e amar ela todos os dias da tua vida. Não é para fazer picaretagem com a filha dos outros, não. Deus me trouxe aqui para dizer: assuma a sua posição de servo de Deus, de filho da luz, e faça diferente. Pastor, mas não é fácil. E em que momento eu disse que é? Você está falando aí? Estou falando aqui. E não sou isento de nenhuma tentação, não sou isento de nenhuma vontade, de nenhuma inclinação de fazer o caminho que os outros fazem. Mas eu posso te garantir uma coisa: eu estou a tempo suficiente no caminho correto para poder dizer isso em alto e bom som. Vale a pena. 4 pessoas ouviram, 5 lá no Kids. Eu vou para lá. Vale a pena. Vale a pena. Estende a mão sobre pelo menos 3 pessoas e diga para eles: vale a pena. Quem está te criticando hoje vai ver Deus honrando tua vida. Vale a pena. Quem está tentando te puxar hoje para o mesmo caminho de destruição e imoralidade vai ver você casado, pai de filhos, cheio do Espírito Santo. Vale a pena. Coloca a mão sobre o teu coração agora. Eu libero sobre a tua vida força. Não vem de você essa força. Ela vem do Espírito de Deus que habita em você. Já tinha um sim formulado na tua mente, mas antes dele chegar na tua boca, Deus vai transformar ele num não. Você vai negar propostas, vai levantar de algumas mesas no meio de uma reunião. Vai deixar papel e caneta em cima da mesa, teu nome no papel lá embaixo, a linha pontilhada, mas você não vai assinar. Porque assim diz o Senhor: eu não tenho como me revelar na tua vida se tu fores fraco e passares pelo caminho que todos passam.
O único jeito de eu manifestar minha glória na tua vida é você abrir mão de todo recurso sujo, é você abrir mão de toda alternativa impura e decidir confiar que eu vou honrar você. Hoje estou sentindo a graça do Todo-Poderoso aqui entre nós. Eu libero sobre a tua vida poder para decidir pela lisura, pela correção. Eu libero sobre a tua vida coragem para dizer não. Eu libero sobre a tua vida coragem para andar na contramão do mundo, para colidir se necessário, mas continuar no caminho da justiça. Se você recebe isso, fecha a tua mão agora. Por alguns segundos, abra bem a tua boca e só se você tiver com vontade de verdade, glorifique o nome do Senhor, adore o nome do Senhor, bendiga o nome do Senhor. Marca o dia 31 de agosto. O mestre Sala vai mandar te chamar para tentar entender como é que aconteceu tudo o que aconteceu na tua vida. Eu digo aos batizandos essa noite: não negociem aquilo que vocês estão recebendo como herança do Senhor. Permaneçam firmes na vossa esperança, porque fiel é o que vos fez a promessa. Ele fará infinitamente mais abundantemente além daquilo que vocês pediram ou pensaram. Vale a pena servir, vale a pena abrir mão, vale a pena negar, vale a pena negar o mundo, os seus prazeres, vale a pena, 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 vale a pena,